Bom dia, meus queridos irmãos. É sempre muito bom nós estarmos juntos, nos reunindo, mesmo distantes, para estudarmos e aprendermos mais acerca da Palavra de Deus. E como nós estamos já sempre, dominicalmente, fazendo, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a história da Reforma Protestante. Nós estamos falando sobre algumas considerações a respeito do que levou a Igreja a essa reforma no século XVI. E dentre vários erros que a Igreja cometeu, como nós já citamos nos estudos anteriores, nós vamos verificar que a Igreja também cometeu um erro muito importante para que a Igreja viesse a sofrer essa divisão, que foi justamente o que aconteceu com aquele momento crucial, aquele dia especial em que a Igreja tomou um outro rumo. A Igreja se dividiu, uma permaneceu católica, apostólica romana, e a outra passou a ser chamada de Igreja Protestante, por aceitar as teses de Martinho Lutero. Vamos verificar uma das questões importantes na Igreja, que foi a partir do sexto século. A Igreja, junto com o governo, ela incentiva a fabricação de imagens de escultura. E então a Igreja começa a produzir em larga escala. E ela vendia essas imagens aos seus fiéis, e esses fiéis, naturalmente, a tinham como objeto de adoração. Logicamente, a Igreja caiu em um grande pecado, que foi o pecado da idolatria. E diante desse cenário, muitos mais esclarecidos na Igreja se rebelaram, muitos começaram a criticar e até mesmo a destruir algumas imagens. Essas pessoas que combatiam a idolatria e as imagens na Igreja eram chamadas de iconoclastas, que significa destruidores de imagem. Então, esse movimento iconoclasta aconteceu justamente devido a essas ocorrências, mais precisamente a partir do sétimo século ao oitavo, de sorte que muitos iconoclastas tentaram substituir os santos, as imagens de escultura, por alguns símbolos bíblicos, como, por exemplo, a cruz no lugar das imagens. Mas muitos, e podemos dizer a grande maioria dos membros da Igreja, não aceitou esse tipo de movimento. Portanto, esse movimento foi combatido de forma radical. Bem, queridos, nós vamos entender melhor esse movimento iconoclasta. Por quê? Porque a Igreja considera os ícones, que não são apenas as imagens, mas o templo, porque eles entendem que, uma vez que o templo é separado, é dedicado para o serviço de Deus, então o templo é santo, deve ser venerado, deve ser honrado. Lógico que também os mártires, os heróis da fé do passado, que morreram por uma boa causa, por pregar o Evangelho, por serem perseguidos, então essas pessoas deveriam também ser santas. Por quê? Porque elas foram separadas para os atos de engrandecimento do reino de Deus. E outros que também poderiam ser chamados de santos era justamente o clero, porque o clero teria sido ordenado para o serviço de Deus. Então, de sorte que esses três elementos que nós citamos eram ícones da Igreja, mas um dos ícones da Igreja, que eram os santos, os mortos por servir ao Senhor,
esses passaram a ter como representante a imagem. Então eles fabricavam a imagem e diziam que essas imagens representavam os mártires, representavam os santos. Naturalmente, eles não pregavam que as imagens deveriam ser adoradas, mas simplesmente deveriam ser honradas e veneradas. Isso fez com que a igreja caísse em um grande problema de controvérsia teológica. Por quê? Muitos teólogos, eles defendiam que as imagens não poderiam estar na igreja. As imagens eram pecado. Naturalmente, a Bíblia condena o uso de qualquer imagem, não só o uso, como inclusive a fabricação das mesmas. Nós vemos isso aí desde os 10 mandamentos no Antigo Testamento, quando o Senhor determina, através desses mandamentos, que só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, não farás para ti imagem de escultura, então não prestarás culto, não servirás essas imagens. E não só o decálogo, que são os 10 mandamentos, como também todo o conteúdo bíblico condena a fabricação de imagens, como também condena a adoração das imagens. Mas para o clero, as imagens não estavam ali para serem adoradas, mas apenas veneradas. Então, há uma diferença entre veneração e adoração. Até hoje, a igreja não reconhece o erro de ter em seus templos imagens, e muitas das pessoas, dos fiéis, simplesmente se encurvam, pedem às imagens algum tipo de milagre, elas têm fé naquelas imagens, elas creem que aquelas imagens podem operar, pode ser um intermediário entre eles e Deus. Então, isso nada mais é do que idolatria. Bem, mas para se dissolver esse problema, no século VIII, houve um concílio, que foi um outro concílio reunido em Nicéia, onde João Damasceno, o maior teólogo da época, defendeu que as imagens não fariam mal nenhum para a igreja, não fariam mal nenhum aos fiéis, muito pelo contrário, as imagens serviriam como instrução, especialmente para aqueles que eram leigos, porque através das imagens eles iam saber quem seriam os apóstolos, o que representavam os apóstolos, iam conhecer Pedro, João, Paulo, porque estavam ali representados pelas imagens. Então, seria uma forma de educar na doutrina da igreja, no conhecimento da história da igreja, aqueles que eram leigos e que nem sequer sabiam ler. Queridos, então, de forma que essa foi uma defesa daqueles que queriam que as imagens permanecessem no templo como objetos de veneração. De sorte que, nesse concílio, João Damasceno defende que as imagens devem ser honradas e devem ser veneradas, mas não adoradas. Fica difícil para uma pessoa que não tem o conhecimento das Escrituras, que não sabe ler ou escrever, um analfabeto, entender a diferença entre veneração e adoração. Então esse foi um erro gigantesco da igreja. A igreja caiu na idolatria, mas não reconhece isso como erro, não reconhece os seus pecados, não confessa esse erro e continua praticando o mesmo erro. Os ícones continuam na igreja católica apostólica romana e os ídolos continuam sendo adorados. E quando alguém
procura entender, procura perguntar e mostrar na Bíblia, eles dizem não. A nossa decisão foi que esses ícones devem permanecer, mas não como objetos de adoração, e sim de veneração. Mas naturalmente as pessoas simplesmente adoram as imagens e caem na idolatria. Então, meus queridos, esse foi mais um erro que aconteceu na igreja. A igreja se afastou mais uma vez das Escrituras Sagradas, daquilo que nos aproxima de Deus, daquilo que serve como a única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então as pessoas automaticamente, ao adorarem uma imagem, estão praticando o mal, estão praticando o pecado contra Deus sem saber e muitas vezes sem entender. Estão pedindo a pessoa errada, estão orando a pessoa errada. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que devemos orar ao nosso Pai que está no céu. Somente Ele pode nos ouvir e pode nos atender. As imagens não têm um poder divino. Mesmo que estivessem vivos, mesmo que Pedro estivesse como pessoa aqui no mundo, ele não poderia ser um Deus para operar milagres que as pessoas atribuem a ele, a Paulo, a João, a Maria. Então esses são pessoas, são seres humanos, são criaturas. Elas não têm o poder de Deus. Só Deus tem o poder para ouvir todas as orações simultaneamente, porque um dos atributos de Deus é ser onisciente. Então Deus tem um conhecimento completo, pleno. Outro atributo é ser onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ouve milhares de orações ao mesmo tempo. Isso é uma prerrogativa de Deus, é uma exclusividade de Deus. Nenhuma criatura, por mais perfeita que fosse, por mais santa que fosse, pode ter esse atributo. E outro atributo é a onipotência. Deus pode todas as coisas. As imagens não podem nada. Mesmo aqueles que eram santos para Deus não poderiam operar milagres, a não ser que o Senhor ouvisse o seu clamor e assim o fizesse. Então, queridos, a igreja incorreu em um terrível pecado. A igreja se afastou de Deus, a igreja caiu na idolatria e ainda aprovou, através do concílio de Nicéia, que foi justamente João Damasceno, que conseguiu convencer os demais, todos os presentes, que as imagens deveriam sim permanecer na igreja, deveriam ser honradas, deveriam ser veneradas, e isto foi um grande erro. Ele se fundamentou na compreensão de Platão, porque Platão assim entendia que tudo que nós percebemos em nossa volta são apenas, vamos dizer, réplicas. Vamos dizer que tudo que nós estamos vendo são cópias de uma ideia. Ou seja, para Platão, as cópias não seriam eternas, seriam corruptíveis. E a ideia é justamente aquilo que importa. Então, Damasceno dizia, assim como Platão pensava, né? Assim como Platão orientava, as imagens não são a essência, as imagens não são as pessoas, mas apenas representam as pessoas, e elas devem ser honradas e devem, através das suas representações, ensinar à igreja quem eram essas pessoas, quem eram esses mártires. Foi justamente nisto que a igreja caiu, foi justamente nessa compreensão que a igreja, mais uma vez, se afasta de Deus e comete mais um pecado. Dentre muitos pecados, queridos, nós vemos aí que esse foi um dos piores pecados. E sabemos muito bem que a igreja
ainda continua pecando ao aceitar os dogmas. Dogmas são as verdades, são os pensamentos doutrinários que não têm nenhuma conexão com as Escrituras Sagradas. São crenças, são doutrinas que não têm ligação com a palavra de Deus. Enquanto nós, que somos evangélicos, temos a Bíblia como única regra, como nossa única regra de fé e prática, a Igreja Romana tem a Bíblia, mas não tem as Escrituras como única fonte para a doutrina, para nortear a conduta das pessoas. A Igreja acredita que existe algo superior à Bíblia, que é a tradição da Igreja. Então, por isso, a Igreja entra em contradição. A Igreja Romana se torna uma igreja que leva as pessoas para a contramão da vontade de Deus. Nós não estamos criticando a instituição, nós estamos falando a respeito de uma realidade que as pessoas precisam entender, que precisam abrir os olhos para que não corram o risco de serem afastadas de uma vez por todas de Deus e da vida eterna. Meus irmãos, sabemos que para isso a igreja tinha o Papa como o sacerdote, o representante de Jesus Cristo aqui na terra. E o Papa, ao longo dos anos, ele adquiriu grandes poderes, não apenas no campo espiritual, mas no campo político. Os papas tinham poderes políticos, inclusive sobre aqueles que eram chamados de imperadores, de reis. E como armas, o Papa tinha duas grandes armas. Seria a excomunhão. Quando o Papa excomungava alguém, essa pessoa era proibida, inclusive, de entrar no templo. Ela não podia participar da missa. E quando ela entrava, era expulsa daquele ambiente. Era também separada da igreja. Ela não podia fazer parte mais da igreja. E ela perdia o direito de ir para o céu. E isso era terrível, porque o povo da Idade Média, as pessoas que viviam naquele período, tinham pavor de ir para o inferno. Eles poderiam até não ter medo da morte, mas tinham pavor de saber que quando morresse, iria para aquele lugar de tormento. E para os cristãos da época, o Papa tinha esse poder de ligar ou desligar aqui na terra e no céu. Como eles compreenderam, eles interpretaram, né? Quando Jesus Cristo, conversando com Pedro, disse: o que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu, o que desligares na terra, na condição de igreja, será desligado dos céus. Então eles entendem que essa palavra foi para Pedro. Então, como o Papa é o sucessor de Pedro aqui na terra, ele tinha as prerrogativas de Pedro, os mesmos poderes e autoridades do apóstolo Pedro, inclusive de ligar aqui na terra e ligar no céu, ou desligar aqui na terra e desligar no céu. Então, se o Papa desligasse alguém da igreja aqui na terra, essa pessoa também seria desligada do céu e naturalmente perderia a salvação. Então, o Papa tinha essa autoridade de salvar as pessoas, de levar as pessoas para o céu, dependendo da sua decisão, ou para o inferno. Se alguém cometesse algum mal, alguma heresia, se alguém fosse excomungado, então essa pessoa perderia a salvação. Então essa era a arma do Papa. As pessoas tinham pavor. A excomunhão, se o Papa pelo menos ele ameaçasse alguém de excomunhão, as pessoas ficavam apavoradas. E outra arma seria a interdição.
o Papa tinha poder de interditar uma nação inteira, uma comunidade inteira. E se a nação fosse interditada, as pessoas não teriam direito de cultuar nem participar das missas. Então, as pessoas tinham medo. E quando a nação era interditada por causa de uma decisão do rei ou de um imperador, as pessoas iam contra o imperador. Queridos, vamos parar por aqui, que Deus nos abençoe, e na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo.